Olá pessoal, tô voltando com mais um vídeo no canal. Gente, há quanto tempo que eu não faço um vídeo? Esse início do ano foi bem movimentado aqui. Mas o importante é que eu estou voltando com mais um vídeo aqui para vocês. E eu aproveito então para vocês também me seguirem lá no Instagram, porque eu posto algumas coisas também por lá, alguns desenhos. É bem legal que vocês me sigam também por lá. Então, gente, é o seguinte, tô voltando com mais um vídeo e aí eu queria primeiro lançar uma pergunta aqui para vocês. Vocês já pensaram em alguma maneira de impressionar o cliente de vocês através de croquis? Vocês já pensaram nisso? Eu sei que hoje em dia renders através de computador é bem legal, você cria algumas coisas bem realistas, impressionam o público do Instagram, mas os clientes de vocês, né? Será que se impressionam? Estão impressionados com a habilidade de vocês de projetar com seus projetos, né? Através do render? Então é o seguinte, para aqueles que pensaram em apresentar croquis para seus clientes e estão buscando alguma maneira de impressionar, eu sugiro que vocês fiquem ligados nessa aula de hoje, nesse vídeo, porque eu vou lhe dar dicas no decorrer dele, para vocês melhorarem um pouco mais a apresentação dos seus desenhos para conseguir isso. Então é o seguinte, gente, a primeira dica que eu dou para vocês conseguirem isso, impressionar o cliente de vocês, aprendam e dominem a técnica de perspectiva com um ponto de fuga. Por quê? Porque ela é a técnica mais simples e por causa disso hoje em dia ela é a mais utilizada, né? É a mais utilizada pelos desenhos. Se você quer impressionar seus clientes apresentando, rascunhando desenhos na frente deles e você quer uma certa técnica que possa agilizar isso, então a dica que eu dou é essa: aprendam a técnica de perspectiva com um ponto de fuga. Você conhecendo isso já é um passo enorme para você impressionar seus clientes. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os seus clientes não estão acostumados com desenhos tão elaborados, né? Tão cheios de técnicas, né? Eles estão muito acostumados com imagens realistas, né? E acham que o computador é que faz tudo, né? E que você não faz nada. Mas se você apresenta para eles a sua técnica, os seus croquis para um cliente, a tendência é ele valorizar mais. Por quê? Porque eles sabem que não é para qualquer um desenhar, né? Na cabeça de muitos clientes, as pessoas acham que desenhar vamos dizer, uma habilidade que se nasce, é quase algo muito distante para eles, né? Mas não é bem isso, né? Não é uma habilidade que se nasce. Você aprende com o decorrer do tempo e aprende técnicas. Tá, mas você deve estar se perguntando, eu não sei desenhar. Meus desenhos são feios, meu traço é muito feio, muito grosso, ou é muito fino demais, eu não consigo fazer retas, linhas muito bem feitas. Gente, isso não é importante. A maneira como você traceja não é tão importante. Pode ser até um diferencial. O que diferencia mesmo
é a sua técnica que você coloca em prática. O que seriam técnicas de desenho? É isso que eu vou mostrar para vocês. A série de perspectiva faz parte de um globo de técnicas de desenho que, se você dominar, independente da forma como você desenha, já vai dar uma grande valorizada nos seus projetos. Então vamos lá, vamos começar primeiramente a entender mais o que seria a perspectiva de um ponto de fuga. Gente, é o seguinte, talvez alguns de vocês já tiveram contato com isso, vocês já devem ter visto, mas vamos dar uma relembrada aqui. O que seria a perspectiva de um ponto de fuga? É quando quando a sua visão está aqui, aqui está você. E o que seria a perspectiva? Primeiramente, seria a maneira como você enxerga o mundo através do seu olhar e como você passaria isso para um plano, para um desenho. Então, digamos que aqui é um plano. E aqui tem um objeto. Vamos dizer aqui uma árvore. Como você enxerga essa árvore e como você colocaria essa árvore num plano, né? Então, a técnica de perspectiva é uma técnica de você conseguir colocar em plano o mais próximo possível da realidade. E com isso a gente precisa entender como enxergamos aquele objeto, certo? Então, a perspectiva seria isso. Às vezes você vê algum objeto quadrado ou retangular, um cubo, e você não sabe como representar isso, como você enxerga e como passar isso em um plano, né? Então, você encontraria uma maneira de passar isso pelo plano, em um plano de desenho, usando a perspectiva, certo? E o que seria então essa técnica de ponto de fuga? É você, como eu já falei, é uma maneira mais próxima de uma técnica que a gente possa utilizar no nosso plano para entender, conseguir captar essa tridimensionalidade de um objeto, a nossa realidade, em um plano. Então vamos aqui. Primeira coisa que vocês devem fazer, traçar a linha do horizonte. O que seria essa linha do horizonte? Eu prefiro substituir esse termo horizonte por linha dos olhos. A linha do olho é exatamente a altura que está o nosso olhar. Essa altura que vem do piso até a altura do nosso olho. Certo? Tá, mas o que isso interfere no desenho? Bom, interfere que, dependendo da altura do nosso indivíduo, mais baixo, ele pode ter uma visão diferente do nosso desenho. Ele pode ter uma outra forma de visualizar o mundo só pela altura dos olhos. Então, como eu vou traçar essa linha do horizonte? Primeiramente, vamos colocar a altura do nosso indivíduo dessa forma. E aqui eu determino que essa é a linha do olho. Então, a segunda dica que eu dou é: marque um ponto nessa linha. Então, vamos escolher aqui um ponto qualquer nessa linha. Você pode traçar essa linha e marcar um ponto em qualquer ponto aqui. Eu prefiro colocar de forma centralizado no desenho. Qual é a terceira dica que eu vou dar para vocês agora? E que eu acho que é importantíssimo para quem trabalha com interiores ou
pode ser que em paisagismo também, depende. Faça um plano. O que seria esse plano? É você traçar um quadrado, tá? De forma que o ponto esteja centralizado nesse plano. Então, mais ou menos por aqui, nós vamos fazer o nosso plano. O que seria esse plano? Esse plano pode ser o fundo de uma parede. Pode até não existir uma parede, mas pode ser alguma outra coisa, enfim. Mas vocês podem só desenhar a título de poder orientar vocês, servir como um guia, né? Esse plano ele vai ser importante porque eu vou apresentar agora uma quarta dica aqui para vocês. A quarta dica é: faça uma silhueta nesse plano. Ele vai servir como um guia para você entender ou você traçar o seu desenho de forma realista, né? De forma tridimensional. Então vamos aqui. Vamos fazer primeiro a silhueta. Digamos que eu queira fazer uma cozinha, né? Então, assim como um corte, né? Como se fosse um corte no projeto arquitetônico, você pode fazer isso nesse plano. Então, eu vou colocar aqui armários, uma silhueta de armários que vai ficar numa parede, né? Ela vai ficar apoiada aqui na parede, né? Vai ter um outro armário aéreo aqui na outra parede, né? E eu vou fazer também uma bancada, que pode ser uma pia, em um dos lados. Então eu vou traçar como se fosse um desenho. Você pode fazer assim planos paralelos essas linhas paralelas ao plano, né? A linha do plano. Não, aqui é para ser igual, mas como a gente está fazendo croquis, né? Entenda como se fosse perpendiculares, né? Esse plano. Então vamos fazer aqui uma silhueta. Nessa silhueta eu vou colocar a dimensão da nossa bancada. Vou fazendo aqui um traçado. E aqui eu vou fazer um sócolo, né? Então assim, ó, a silhueta de uma bancada. E aqui eu posso simplesmente fazer uma bancada menor, uma bancadinha menor aqui, certo? Eu posso ir além, não tem problema, posso ir além desse plano que eu tracei. Então é semelhante a um corte, como se você fosse fazer um corte. Mas aí qual é a outra dica que eu vou dar? A dica não, a técnica, né? O outro passo da técnica. Você vai traçar com a ajuda de uma régua, você vai traçar linhas que convergem no ponto de fuga. O que vocês vão fazer? Você vai pegar essa linha com a ajuda de um esquadro ou de uma régua. Vocês vão agora traçar, passando pelas extremidades do nosso objeto, da nossa silhueta. Então aqui, exatamente nos pontos. Aqui, ó, eu não vou traçar, eu não preciso traçar, a não ser que você queira. Vou fazer bem devagarzinho, porque pode ser que não vá precisar. E eu vou fazer isso com todos os pontos de extremidade do desenho. Então, convergindo essa reta, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão só traçar paralelas, delimitando até onde vai cada bancada, cada armário. Por exemplo, aqui tem um ponto passando por aqui, né? Então, aqui vai ter um armário,
Então eu só vou fazer isso aqui, aqui, né? Depois eu vou traçando aqui, aqui, delimitando. A bancada vai vir até aqui, a outra bancada aqui vai vir até aqui. E aí eu vou fechando o desenho. Então, dessa maneira, parte dessa silhueta que vocês já demarcaram, vocês podem apagar internamente. Pronto, né? Então, de uma forma simples, a técnica é isso. Agora eu quero colocar aqui uma cuba, então vou fazer um quadrado, puxo com ponto de fuga, e aí uma paralela a essa. Pronto, tá feito uma cuba. Vou só dar uma profundidade botando aqui para baixo, e aí com essa linha faço isso, isso. E dessa forma eu faço uma cuba. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso, a importância do ponto de fuga e como ela vai influenciar no nosso olhar. É como se nós estivéssemos de frente para esse plano, estamos olhando tudo isso e nós estamos com o nosso olho, a nossa linha do olho nessa altura, e o nosso ponto de olhar está aqui. O ponto de fuga nada mais é do que o ponto onde o nosso olhar converge, né? Todas as linhas. Então é como se nós estivéssemos olhando esse cenário com o nosso olhar e nós estamos de frente a ela, certo?